A paz de Deus para os irmãos do canal Revelação da Palavra, irmãos. O intuito desta mensagem, irmãos, desta palavra, é alcançar o máximo possível de pessoas, irmãos, de almas, para que o Senhor, irmãos, receba essas pessoas no seu reino, um reino de glória, irmãos, para que essas pessoas tenham um encontro. O objetivo, irmãos, é mostrar para essas pessoas que Jesus Cristo está vivo e reina, está pronto, irmãos, para vos receber e para vos abençoar. Palavra, irmãos, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 26, versículo 14, irmãos, aonde fala sobre a traição de Judas Iscariotes, irmãos. Glória a Deus, né? Fala ali sobre a intenção de Judas, irmãos, de trair Jesus, de vender Jesus por apenas 30 moedas de prata, irmãos, aonde Jesus, irmãos, né, escolheu ali 12 discípulos, né, para levar a sua palavra, a sua mensagem. E no meio, irmão, desses 12 discípulos, existiu um ali, irmãos, que tinha um espírito, irmãos, da traição, um espírito, irmãos, satânico, da divisão, da discórdia, espírito da dúvida, irmão, estava junto com aquele discípulo. Glória a Deus, irmãos, né? E se reuniu ali, irmãos, com Caifás, com os membros do Sinédrio, irmãos, para acertar ali um valor para vender, irmãos, Jesus Cristo, para entregar, irmãos, Jesus. Sabemos que o Senhor, irmãos, estava em Getsêmani orando quando Caifás deu ordem para que ele ali fosse capturado, irmãos, para que ele ali fosse capturado à noite, na madrugada, e levado para ser julgado, irmãos. Glória a Deus. E ali tinha o espírito, irmãos, da traição. Muitas das vezes, o irmão, a irmã que está ouvindo esta palavra, o traidor tem se levantado, irmãos, na sua vida, na vida daquele, irmãos, que serve a Deus, na vida daquele, irmãos, que teme a Deus. Ele tem se levantado, irmãos, na vida daquele que prega a palavra, na vida daquele que leva a mensagem, na vida daquele que congrega, na vida daquele que busca, irmãos. A traição, irmão, ela vem de várias formas. Ela vem através, irmãos, de um amigo que não é amigo, que é um falso amigo. A traição, irmãos, ela vem em forma, irmão, de elogio. A traição, ela vem também entre a parentela, irmãos. Ela vem também do ministério. Porque o adversário, irmãos, da nossa alma não poupou, irmãos, nem o mestre, nem o Senhor Jesus, irmãos, quanto mais nós. Então, nós temos que nos resguardar. O adversário, irmãos, ele se levanta com o espírito da traição para levantar o falso testemunho, para levantar a calúnia, para falar mal desse, falar mal daquele. E o adversário, irmão, não poupa elogios falsos, palavras falsas. Ele que quer, irmãos, tomar o lugar do Senhor Jesus, quer sentar no trono e tem, irmãos, feito proezas no meio, irmãos, evangélico, no meio da igreja, e ali para ser, irmãos, o centro da atenção. Glória, muitos, irmãos, falsos profetas têm pegado os atributos de Jesus Cristo, irmãos, os feitos, os milagres, e ali o espírito da traição, irmãos, que tem entrado nesses falsos profetas e tem recebido a adoração, a veneração,
através, irmãos, de um copo de água, através de um lenço, através, irmãos, de vários métodos que não está na Bíblia, irmãos, que não tem fundamento, e as pessoas vão correr atrás do homem, atrás desse espírito de traição, irmãos. Glória a Deus. E ele tem se levantado, irmãos, no meio da igreja, para apontar para um, para apontar para outro, para dizer que aquele não tem mais jeito, que aquela não tem mais jeito, irmão. Isso é um espírito faccioso, o espírito da traição, irmãos. Muitas das vezes se levanta dentro de uma igreja, irmãos, para derrubar a igreja, para destruir aquele ministério, para esfriar, irmãos, aquela igreja, para que exista ali dentro um espírito de facção, de fofoca, irmãos. Mas não é assim, irmãos, que o nosso Deus quer. O espírito, irmãos, que Deus quer dentro da sua igreja é o espírito verdadeiro, dos verdadeiros adoradores. Glória a Deus. É o espírito, irmãos, daquele que não julga, daquele que não condena, daquele que não aponta. É o espírito, irmãos, daquele que somente vê o Senhor Jesus, daquele que somente, irmãos, tem intenção de glorificar, de render glória para o Senhor, de cantar, irmãos, um hino verdadeiro em espírito, em verdade. É por isso, irmãos, que o Senhor, ele vem atrás dos verdadeiros adoradores, aquele que não olha nem para um lado, nem para o outro, aquele que não julga. Porque, irmão, o espírito da traição, o espírito da facção, ele tem adentrado, irmãos, no meio da igreja para causar um estrago, para causar a divisão, irmãos, né? Apontando para aquele, apontando para aquela, dizendo, julgando, irmãos, sentenciando. Isso é o espírito faccioso, irmão. Esse espírito é um espírito satânico, que não convém de Deus, irmãos, porque o espírito de Deus, irmãos, é o espírito, irmãos, que vem para pregar, irmãos, o amor, para dizer que tem jeito para o pecador, para a pecadora. Aquele que se arrepender, irmãos, e confessar os seus pecados, Deus o receberá na sua glória, irmãos, né? Foi isso que aconteceu com o filho pródigo, irmãos. Ele se arrependeu e ele voltou para a casa do Pai. A casa do Pai, irmãos, representa a igreja. E ali, irmãos, o irmão não ficou feliz com o retorno daquele irmão. O irmão, irmão, representa os irmãos na igreja. Muitos não compreendem, não entendem, muitos não ficam felizes com o retorno daquele irmão. Mas o Pai, irmãos, que representa Deus, glória a Deus, ele prepara um banquete, irmãos, troca as vestes do filho e ali o recebe e faz uma festa, irmãos. Glória a Deus. É por isso que o irmão, a irmã, nunca, irmãos, deve apontar o dedo para alguém, porque a palavra fala da mesma forma, com o mesmo peso que você julgar, você também vai ser julgado. O único juiz, irmãos, é o Senhor Jesus. A palavra fala, irmãos, em Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. As coisas velhas, o pecado, irmãos, a mancha ficou para trás. Glória a Deus. Daqui para frente, irmãos, é tudo novo. É alegria, é gozo. As feridas, irmãos, ficaram. Mas, irmãos, aquele que nos deu a vida, que nos dá a vitória, ele cuida das feridas. É ele, irmão, que cuida da ovelha machucada. Muitas das vezes, irmãos, é a representação da ovelha que está na boca do leão. Ela está viva, irmão, dando os últimos suspiros. Mas o pastor, irmãos, que simboliza ali Davi, ele ia atrás do leão, atrás do urso e arrancava a ovelha da boca do leão e da boca do urso, porque a ovelha, irmãos, mesmo machucada, ferida, agonizando, o pastor
cuidava das suas feridas e recuperava, irmãos, e aquela ovelha vivia novamente, mesmo com as marcas, irmãos. Mas o pastor cuidava dela com todo carinho e amor e colocava ela novamente, irmãos, no rebanho. Glória a Deus, irmãos. E é assim que o servo e a serva têm que proceder, irmãos. Receber aqueles que estão feridos e machucados de volta no aprisco. Não apontar, não julgar, não condenar, irmãos, porque isso não cabe a nós. Glória a Deus, porque o espírito, irmãos, que estava em Judas, um espírito faccioso, é um espírito que tinha maldade, que tinha malícia, irmãos, né? Ele administrava ali as ofertas, o dinheiro, então ele se achava ali, irmãos, melhor do que os outros. Às vezes você tem um cargo, irmãos, e você se acha melhor do que o outro, você se acha acima do outro. Deus escolheu, irmão, Judas para o ministério da administração ali, da oferta, da coleta. E Judas, irmãos, lidando com aquilo, estando um pouco à frente dos outros, irmãos, um pouco acima, tinha esse dever e aquilo subiu para a sua cabeça, irmão, se achando melhor do que todos. E não é diferente nos dias de hoje. Não todos, irmãos, mas muitos se acham porque tem um cargo, se acha melhor do que aquele irmão, do que aquela irmã. Então esse espírito, irmãos, faccioso, tem entrado no meio da igreja, irmãos, com a soberba, com esse espírito, irmãos, de divisão, aquele que não sauda, aquele que não olha para trás, aquele que não senta do lado do outro, irmãos. Isso é um espírito satânico, irmãos. Deus não está no meio desse negócio. Glória a Deus, irmãos, porque aquele que estava perdido foi achado, foi encontrado. E o pai, irmãos, o recebeu. E depois que o pai falou com o irmão que representa a igreja, irmãos, que exortou: filho, ele estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Você sempre esteve do meu lado. Glória a Deus, irmãos, para aqueles que não saíram do caminho do Senhor, que não se desviaram, que não caíram, irmãos. Louvado seja Deus. Mas para aqueles que tropeçaram, irmãos, um dia caiu, se machucou, este tem o dever de estender a mão, irmãos, para aquele e abraçar, irmãos, e o receber de volta com alegria, pois foi isso que Jesus fez e é isso o mandamento que ele nos dá, irmãos. É essa representação desta parábola. Judas não se arrependeu, irmãos. Sabemos que Jesus estava no meio de pessoas imperfeitas. Jesus escolheu 12, irmãos. Todos tinham ali caráteres diferentes, todos eram imperfeitos perante o Senhor. Cada um tinha uma personalidade, irmãos, né? Judas era esse ambicioso. Pedro, irmãos, era aquele, irmãos, que era uma pedra, que era mal-humorado, que não acreditava. Tinha Tomé, irmãos, que era o que duvidava. Então Jesus estava no meio ali, irmãos, de pessoas que tinham que ser trabalhadas, irmãos, né? Pessoas que deveriam ser restauradas por ele. Foi por isso que ele escolheu essas pessoas, irmãos, para que elas tivessem um encontro e se restaurasse com ele. Glória a Deus, irmãos. E o adversário, ele se levanta, irmãos, no meio da igreja, ele se levanta, irmãos, no meio da parentela, ele se levanta no meio do ministério, porque ele sabe, irmãos, que ele atuando na igreja, atuando na família, às vezes, irmãos, ele consegue abater, mas para aqueles que têm, irmãos, a palavra, para aqueles que crê, ele manda esse espírito faccioso, esse espírito da traição, irmãos, você consegue detectar e você manda embora em nome do Senhor Jesus por 7 caminhos. Deus seja louvado.